Se vocês me perguntassem qual é o meu filme favorito do século XXI até agora, é claro que não seria uma pergunta fácil de responder, mas provavelmente eu ficaria em dúvida entre dois filmes. Um filme americano, que eu não vou falar aqui qual é, porque eu posso falar sobre ele em outro momento, e o iraniano A Separação, escrito e dirigido por um dos meus cineastas favoritos, que é o Asghar Farhadi, que tem outros filmes que eu adoro também. Eu acho que A Procura de Eli é uma obra-prima, eu acho que O Passado é um grande filme. Recentemente, ele acabou fazendo uns filmes dos quais eu não sou muito fã. Eu acho que tem coisas legais no Apartamento, que é um filme que segue a linha dos filmes anteriores dele, mas eu acho que ele é um pouco mais problemático. E o Todos Já Sabem, que é o filme que ele fez em espanhol com o Javier Bardem e a Penélope Cruz, eu acho que é o filme mais fraco da carreira dele, mas a boa notícia que eu tenho nesse vídeo é que ele tá lançando A Hero, que eu acredito que vai ser lançado no Brasil como Um Herói, e vai chegar por aqui primeiro no cinema pela California Filmes e depois no Amazon Prime Video Brasil, agora em janeiro de 2022, e que é o retorno do Farhadi, aquelas fábulas morais que ele costumava fazer, dos quais A Separação é o exemplo paradigmático, como eu falei anteriormente, em que ele pega uma situação que aparentemente é simples, do cotidiano ali de uma cidade iraniana, em que um conflito precisa ser resolvido, mas que começa a escalar exponencialmente, e o exercício que ele faz na cabeça do espectador é de, a cada momento que novas consequências começam a surgir e os personagens começam a ter que lidar com elas, a gente sempre tem questões éticas e morais colocadas na nossa frente para entender como que as pessoas agem diante daquela situação e sob pressão, e também como a gente agiria se a gente fosse essas pessoas. A Hero é o filme que está sendo indicado, obviamente, pelo Irã a concorrer a uma vaga no Oscar de 2022. Ele também é um filme que ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes do ano passado. O Farhadi é um cara que sempre leva os filmes dele pra Cannes, e a história, como eu falei, se eu for falar a sinopse, né, a premissa do filme é muito simples, porque o lance do filme, o legal do filme é como essa cebola começa a ser descascada e as ramificações que aquela situação simples começa a gerar. O Rahim, vivido pelo Amir Jadid, é um cara que tá preso porque ele tentou abrir um negócio alguns anos atrás, pegou um empréstimo com o antigo sogro dele, e agora ele tá preso porque ele não conseguiu pagar o empréstimo, e o ex-sogro dele fez uma denúncia. E dentro do sistema legal judicial do Irã, esses conflitos mais pessoais podem botar uma pessoa na cadeia, principalmente quando envolve a perda ou o desafio à honra de alguém, e é isso que o ex-sogro do protagonista alegou quando ele fez a denúncia. E aí, obviamente, ele acabou se separando da antiga mulher, ele ainda tem um filho com ela, só que esse filho mora com a irmã dele e o cunhado, e certo dia, uma bolsa com várias moedas de ouro acabam chegando à mão desse cara, do protagonista. No começo do filme a gente não sabe muito bem se foi ele que achou, se foi a nova namorada dele que achou e entregou pra ele, porque ele tem uma namorada que é claro que os pais dela também não querem que ela fique com ele, porque tem todo o preconceito de ele ser um cara que tá preso e tudo mais, e ele vê nessa bolsa uma oportunidade de pagar o cara pra quem ele devia, conseguir que ele retire a acusação dele e ele possa sair da cadeia, obviamente, essa é a primeira prioridade, mas também se casar com essa nova namorada. E aí eu vou resumir muito, né, isso é tudo no começo do filme, viu, gente? Ele não consegue fazer o pagamento, porque tem a questão da flutuação do preço do ouro, e aí ele não consegue vender o ouro que ele tem pelo preço que o cara tá pedindo, que é o preço da dívida dele. Resumindo a história, ele dá um jeito de devolver essa bolsa pra pessoa que perdeu, pra mulher que perdeu, e aí ele acaba atraindo a atenção não só dos funcionários da cadeia, que começam a olhar ele como um herói, né, que fez um ato de honra e um ato muito ético, mesmo estando numa situação muito vulnerável, e ele também atrai a mídia local, ele vira tema de uma reportagem na TV e também atrai uma organização de caridade que se propõe a tentar levantar esse dinheiro para pagar a dívida dele e para tirá-lo da cadeia. Mas é claro, como eu falei anteriormente, se você já assistiu algum filme iraniano de forma geral, porque isso é algo muito comum naquele cinema, mas principalmente dirigido pelo Farhadi, você sabe que isso, por mais informações que eu tenha dado até agora, isso não toca nem na superfície da água, né? É só a pontinha do iceberg de todo o desenrolar que a gente vai ver ao longo da história. E algo que eu acho fascinante nos filmes do Farhadi, e que, como eu falei, principalmente no último filme dele, isso tinha deixado de acontecer, ele tentou fazer um filme bem diferente daquilo que ele sempre foi acostumado a fazer, essa cadeia de eventos que é gerada pelas consequências das ações dos personagens e que geram novas ações e que também os obrigam a tomar novas decisões e daí por diante,
diante, acabam revelando em última análise como o país funciona, porque todo o filme do Farhad é, na verdade, um filme sobre o Irã, sobre a sociedade iraniana e sobre as engrenagens de aspectos diferentes daquela cultura, de aspectos diferentes da política daquele país e de como o país é organizado, seja no sistema criminal, seja no sistema educacional, seja também em questões éticas, morais e de costumes, como acontece em A Separação, por exemplo. E algo que o Farhad consegue fazer como poucos cineastas ao redor do mundo é apresentar personagens que são complexos, porque por mais que eles tomem decisões que são éticas, entre aspas, porque a ética é relativa, né, ele tá falando dentro da ética daquele país, isso não significa que as consequências das ações dele não vão gerar consequências negativas, né, não vão piorar a situação pra ele e não vão o obrigar a tomar decisões em outro momento da história que não são nada éticas nem morais, né. Então o mesmo personagem, ele pode flutuar ao longo da história e o mais legal é que você entende onde ele tá indo, você entende por que ele fez tal coisa, você entende por que ele fez algo que a gente julgando, assistindo ao filme como espectadores, de maneira passiva, através de uma câmera objetiva, a gente acha absurdo. Cara, como que você fez isso, né? Como que você cometeu esse erro básico? Mas, na verdade, em vários momentos a gente acaba parando pra pensar, cara, mas se eu estivesse naquela situação, será que eu não faria algo assim também pra me livrar daquela outra consequência que é ainda pior do que a primeira? E por mais que essa seja a estrutura, né? Essa seja a vibe dos filmes do Farhad, em todos os filmes, A Procura de Eli, A Separação, O Apartamento, esse filme aqui também, O Passado, A Hero traz ainda uma discussão que é muito pertinente e é muito contemporânea sobre a verdade e a pós-verdade, porque em vários momentos do filme a gente vê o Rahim e também todos os outros personagens, ou alguns dos outros personagens, falarem a verdade e também maquiarem a verdade em níveis diferentes que aí, né, hoje em dia a gente não chama de mentira, mas é mentira. Só que o que importa, e é isso que o filme tá discutindo nos dias de hoje, é muito mais quais são as consequências que aquela informação vai ter do que se é a verdade ou não. Então a visão do filme é de que a gente tá numa época de pragmatismo individualista. Então o que vai ser melhor pra mim é a narrativa que eu vou fazer, é a narrativa que eu vou ajudar a construir, independentemente de isso corresponder aos fatos ou não. E aí o limite, e eu acho que isso é um tema que o Farhad tá discutindo aqui, entre aquelas pessoas que são pessoas boas ou que são pessoas ruins, ou então a maioria dos casos é que os personagens estão divididos entre esses dois espectros e numa narrativa que não é nada maniqueísta, é o quão danoso o que eu tô fazendo vai ser pra outra pessoa. E em última análise, obviamente, a grande maioria das pessoas vai tentar fazer algo que não prejudique ninguém, mas se for entre prejudicar eu mesmo e prejudicar alguém, principalmente que eu nunca vi na minha vida, é claro que a pessoa vai fazer o que for preciso pra se safar das consequências negativas pra ela. O filme tem atuações maravilhosas, como costuma acontecer nos filmes do Farhad. O Amir Jadid constrói um personagem que ele é passivo, que ele é resignado, né? Ele é um cara que ele tá escondendo todo o sofrimento que ele tem passado. Até culturalmente, né? Ele não pode ser um cara que vai demonstrar tristeza. Ele tem que manter uma postura e uma certa dignidade, porque naquela cultura ele tá com a moral destruída diante da sociedade, mas é claro que ele tem muita coisa sendo ruminada dentro dele. Ele é um cara muito mais agressivo do que a aparência dele sugere. É uma composição discreta, mas extremamente complexa. E o Farhad usa, né, essas atuações em uma mise-en-scène, né, numa organização de cena, numa coreografia de cena. Isso é um dos fortes dele. Muitas vezes tem muitos personagens interagindo na mesma cena, com uma naturalidade, né, com uma força que vem desse realismo extremo que ele consegue extrair das cenas, que é admirável e que te coloca numa situação de muita tensão e de um envolvimento muito grande com a história, mesmo que ela não opte por mecanismos narrativos muito sensacionalistas. Recomendo muitíssimo o novo filme do Farhad, A Hero, e quando você assistir ao filme, vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica, e fica ligado nos próximos vídeos do canal, curte esse vídeo, se inscreve, claro, no canal se você ainda não tá inscrito, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!